Imagina você nascer em uma das casas mais poderosas de seu país e após o desaparecimento de seus pais, os fundadores desta casa, toda a responsabilidade cai em cima de você. Porém, mesmo você sendo forte, você é incapaz de usar magias. E a magia é o que determina a classe social neste mundo. Mas antes, uma palavrinha rápida do nosso patrocinador. Você aí quer aprender a desenhar seu personagem de anime preferido de forma rápida e fácil? Saiba que a arte de desenhar não é um dom e que qualquer pessoa pode se tornar um mestre no desenho. Com esse curso que eu trago pra você, você vai pegar uma folha de papel, um lápis e vai desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos. É isso mesmo, aprenda a desenhar seu personagem favorito em apenas 7 dias, independentemente de seu nível de habilidade inicial. O curso ele é 100% online, permitindo que você assista em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja computador, celular ou tablet. Com mais de 35 aulas didáticas, você vai ter acesso a exercícios práticos que vai desenvolver sua habilidade de desenho. Ao adquirir o curso, você vai ter um acesso vitalício. Pagando apenas uma vez, você vai poder assistir quantas vezes quiser, a qualquer hora do dia. O curso ele é dividido em 9 módulos: análise de imagens, técnicas de esboço, anatomia de rosto, anatomia de corpo, como desenhar cabelos, como desenhar mãos, desenhando roupas de personagens, finalizando o desenho com a caneta e introdução à pintura mais luz e sombra. O link para o acesso do curso, galera, tá na descrição. Não perca essa oportunidade de se tornar um mestre do desenho de personagens de anime. Desperte o talento oculto dentro de você. O caminho para a expressão artística está em suas mãos. Na província de Changshu, no reino de Xia, havia uma academia, galera, que ela era muito conceituada e o seu nome era Southwind. E nessa academia havia um estudante de uma casa nobre que ele era muito conhecido porque ele era um tanto quanto peculiar, digamos assim, né? O seu nome, o nome do nosso prota, é Li Luo. Todas as garotas gostavam dele e por onde ele passava, ele chamava a atenção de todas as garotas ali. O seu cabelo era bonito, seus olhos eram charmosos, ele era um garanhão, galera. E ele também era extremamente poderoso. Ele conseguia lutar de igual para igual com qualquer guerreiro. Até mesmo os mais fortes invejavam a sua habilidade com a espada. Porém, o guerreiro com quem ele estava lutando era seu amigo Zhao Kuo, e ele tinha uma carta na manga. Ele era capaz de usar o poder da ressonância. Ao ativar o seu poder de ressonância, a ressonância do urso prateado nível 5, ele desfere um golpe poderoso no nosso protagonista. E as garotas ali, elas até tentam avisar do perigo, mas então nosso protagonista acaba perdendo a batalha. Mesmo sendo habilidoso, o Li Luo, ele não era capaz de usar a ressonância. As garotas lhe mencionam que a aparência dele é inversamente proporcional à sua força, ou seja, galera, o que ele tinha de bonito, ele tinha de fraco. Aparentemente, elas achavam que ele era mais forte que o seu amigo Zhao Kuo. Porém, se ele tivesse o poder da ressonância, ele teria sim ganhado a luta e com facilidade. Então, todas as pessoas ficam comentando que o protagonista tem a ressonância vazia e que não importa o quanto ele seja forte e habilidoso com a espada, ele acaba sendo um guerreiro inútil, pois ele não tem poder nenhum e acaba que meio que fica desigual a luta. Se o outro oponente conseguir usar poderes de ressonância, o protagonista não consegue lutar de igual para igual. Eles ali também mencionam que ele é o mestre da casa Luolan e que seus pais eram os vassalos mais jovens do reino. A família do protagonista, galera, era extremamente poderosa. Porém, há 3 anos atrás, os pais do protagonista desapareceram no campo de batalha e desde então a casa dele tem perdido relevância e muitos membros estão ficando divididos. Então boatos surgem de que o protagonista não será apto o suficiente para liderar a sua casa. O seu amigo pergunta ao prota se ele está bem, se ele não tinha machucado ali por causa do golpe. E ele responde que tá tudo bem e que a luta foi justa. O professor ali que estava organizando a batalha, o Shu Shaiyue, comenta que ele sente pena do prota. Seu conhecimento é extraordinário, ele até mesmo tem mais dons do que seus próprios pais. Porém, infelizmente, ele nasceu com a ressonância vazia,
por isso ele não conseguia usar poder algum. Então nos é explicado, galera, como funciona esse poder da ressonância, que eu particularmente gostei muito. O cultivo humano depende da ressonância. Aquele que absorve a energia celeste da Terra através da ressonância da natureza é chamado de ressonância da força. E existem diversas categorias de ressonância humana. E as mais comuns são as ressonâncias elementais e as ressonâncias das feras, que é o que o amigo aí do protagonista usou. E entre as ressonâncias elementais existem muitos elementos, como água, fogo, terra, trovão, e os dois dos mais comuns são os elementos celeste e da terra. E todos os níveis de ressonância são classificados de 1 até 9. Quando as crianças chegam na adolescência, uma abertura é feita em seu corpo, e esse ponto é chamado de Palácios da Ressonância. Quando isso acontece, você descobre qual ressonância é a propícia para o seu corpo. Em outras palavras, você acaba descobrindo qual poder você consegue usar. Mas no caso do nosso protagonista, o Liluo, esse buraco em seu peito é vazio, revelando que ele não tem ressonância alguma, ele é incapaz de usar poderes. E esse fenômeno raro é chamado de ressonância vazia. Assim que ele descobriu que não tinha poder algum, seu mestre rebaixou a sua posição de primeira classe para a segunda. Quando ele era bem mais novo, quando ele ainda era criança, nenhum outro aluno era páreo para ele, já que ninguém ali tinha ressonância. Mas agora, a força do protagonista diminuiu consideravelmente, e se continuar dessa forma, ele não conseguirá ser admitido no colégio Rollistar. O universo dessa obra, galera, é gigantesco, e aqui existem algumas classes. As pessoas que dominam bem a ressonância são chamados de cultivadores, por isso que eles cultivam a ressonância. E quando um cultivador entra na classe Duque, ele ativa um segundo palácio de ressonância ali no seu peito, e ele acaba conseguindo usar um novo tipo de poder. E quando ele atinge o estágio Rei, ele abre um terceiro palácio de ressonância. Porém, nesse reino de Xia, um grupo muito pequeno de pessoas alcançou o estágio Duque, e raramente se houve alguém que alcançou a classe Rei, e isso é o que torna o protagonista especial. Embora ele ainda esteja no nível inicial, o seu corpo não possui apenas um palácio de ressonância, mas sim 3. Porém, galera, ele não consegue usar nenhum desses palácios. Isso faz com que as pessoas sintam pena por ele. Embora ele tenha ali em seu peito 3 palácios de ressonância, ou seja, ele consiga teoricamente usar 3 tipos de poderes, todos os seus palácios ali estão vazios. O seu amigo pergunta se ele ainda não resolveu o problema da ressonância vazia, e ele diz que não. Então seu professor ali diz que no próximo mês eles terão o teste que vai decidir se eles vão conseguir entrar nesse colégio, e fala para eles darem o seu melhor. O seu amigo fala que vai treinar o seu poder de ressonância e diz pro Prota que se ele conseguir ativar o seu poder, ele facilmente o derrotaria. Então eles se despedem. E o Prota, galera, ele fica triste ali, pois ele sabe que a sua força é limitada pelo fato dele não conseguir usar poder algum. Enquanto voltava para sua casa, o mural ali da Academia Southwind exibe um holograma, e todas as pessoas ali embaixo se viram para esse telão. O Liluo, ele já sabe o porquê todos ali estavam olhando para ela. Com a ressonância da luz no nível 9, o seu talento era raro e ela foi especialmente admitida no colégio Rollistar. Ela era uma estrela da Academia Southwind e o seu nome era Jiang. Ela se tornou a primeira pessoa da província a receber a honra de 100 anos. Por isso, ela é extremamente famosa em todo o país. Todos os alunos ali, tanto os garotos como as garotas, olhavam para ela com olhares invejosos. Mas o Prota, galera, ele não era um desses. A garota, que era considerada por quase todos os alunos ali uma deusa, não era apenas uma discípula de seus pais, mas também ela tinha um compromisso com o Prota. Isso sim, galera, ela era noiva do nosso protagonista. A aluna mais pica das galáxias era noiva do nosso protagonista. O Prota conheceu essa garota quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Nessa época, os seus pais fizeram uma longa viagem e acabaram voltando com a Jiang, que tinha cerca de 5 anos. Os seus pais acabaram aceitando ela como sua discípula, e ambas as crianças ali, tanto o Prota quanto a garota,
travaram infinitas disputas e todas acabaram com o Liluo sendo derrotado. Quando a garota completou 10 anos, o pai do prota estava bêbado e acabou escapando, falando que gostaria que ela fosse a sua nora. Então no dia seguinte, ela entregou um compromisso manuscrito ao pai do Liluo, e quando a sua mãe ficou sabendo, tanto o prota quanto o seu pai acabaram levando uma surra. Então a mãe ali pediu então para a garotinha retirar esse contrato de casamento, mas ela era muito teimosa, galera. Então ela se ajoelhou ali silenciosamente na frente dos pais do prota e não retirou seu pedido de casamento. Então os pais do garoto tiveram que aceitar esse papel e guardar e fingir que aquilo ali nunca existiu. Porém, mais tarde, alguns anos depois, a garota acabou escapando lá na academia, que ela estava em um noivado, o que acabou abalando ali toda a província de Tianshu. O prota se lembra desse dia e menciona que por sorte ele não estava na escola naquele momento, caso contrário ele teria virado picadinho. Ele até menciona que graças ao seu pai ele está em uma enrascada, já que ele está no noivado com a garota mais popular e mais forte da região. Uma garota e aleatória então aparece, e o seu nome é Difa. Ela pertence a uma das 3 famílias principais da província de Tianshu. Ela pergunta por que o garoto ali gosta de ficar parado chamando a atenção dos outros, e se por acaso ele tá querendo causar ciúmes, já que ele tá em um noivado com a estrela do país. Ela fica insistindo para que ele rompa o seu noivado, já que ele não é bom o suficiente para essa garota, já que ela é a mais poderosa da academia e ele sequer consegue usar o poder de ressonância. Então ela diz que se ele não romper o seu noivado, ele vai estar muito encrencado. Ele se vira para a garota e pergunta se aquilo foi uma ameaça. Então ela diz que existem muitos outros guerreiros mais poderosos, como por exemplo Bei Kun, da família Kun, e que espera que ele fique longe da Jiang. Ela também menciona que a sua família está perdendo relevância e que quando a sua casa cair, ele não mais será respeitado, afinal foram seus pais que ganharam a honra e não ele. O prota ali sem paciência pra essa garota chata e fala que ela tem toda a razão e começa a caminhar para longe, deixando ela falando sozinha. Então ela fica gritando para ele romper o seu noivado. Porém, do nada a garota observa alguém e fica calada. Quem tinha chegado ali, galera, era a Jiang em sua carruagem. Na carruagem imponente havia o símbolo da família Luolan, e o prota pergunta para ela quando que ela voltou para a cidade. A Jiang disse que chegou agora há pouco e que veio buscar ele para o seu aniversário, já que amanhã ele vai completar 17 anos e que por isso ele tem negócios importantes para tratar. Então o prota fica surpreso que ela não esqueceu ali do seu dia de aniversário e fala que é verdade, que amanhã vai ser um longo dia. Então a Jiang se vira para aquela garota lá e com um olhar intimidador ela pergunta se o nome dela é Difa. A menina ela fica toda emocionada ali por saber que a Jiang sabe o seu nome, então a Jiang diz para ela parar de incomodar o Liluo, que caso contrário ela vai machucar o seu irmão que tá no colégio Role Star. A Difa ela fica ali toda boba, dizendo que a Jiang é legal, que ama ela, que ela é forte, que ela é charmosa. E dentro da carruagem, os dois começam a conversar. Ela disse que por ter deixado escapar que estava em um noivado, ele acabou tendo diversos problemas, então ela pede desculpas. O prota disse que aquilo não é um pedido de desculpas sinceros, e se ela quiser realmente se desculpar, ela deveria permitir que ele rompesse seu noivado. Então ela pergunta se isso é o que ele realmente quer, e se por acaso ele tá com medo de ter um noivado e que aquilo traga mais problemas para ele. O prota ele diz que tem medo dela conhecer alguém que ela realmente goste, e ela disse que não gosta de ninguém, já que eles estão noivos. E o prota responde que ela é muito grata pelos seus pais terem ajudado ela e que esse noivado com ele não seria a melhor forma de mostrar gratidão, já que ele não fez nada por ela, foram seus pais, e que ele sequer foi perguntado se gostaria de casar com ela. Ela fica um pouco surpresa aí, galera. Claro, né, uma garota bonita dessa, tomando um pé da bunda de um fracote como ele. Então ela pede perdão e disse que realmente não considerou os sentimentos dele. Mas ela disse também que na casa Luolan
quando alguém tem algum desentendimento, eles têm que travar um duelo e o vencedor decide o que fazer. Então o Prota sabe que ele não tem chance alguma de ganhar dela, já que ela é da classe General Disha, que é uma classe bem alta. O Prota fala que eles estão na mesma família há anos e que sabe que ela realmente não gosta dele e que esse noivado não tem sentido sem uma base de afeto. A Jiang disse que tem um pouco de verdade nas palavras dele, mas que ela não tem interesse romântico por ninguém. E pelo menos pelo protagonista, ela disse que pelo menos não odeia ele, então tudo bem casar. Já que ela não gosta de ninguém, o Prota pelo menos ela não odeia. Então ele responde que ele não precisa desse tipo de gratidão. Então só para vocês entenderem, galera, como ele ainda é muito jovem, quem tá no comando da casa é ela. Ele só vai poder assumir quando ele ficar forte o suficiente. Por isso ele pede que ela mantenha a casa Luolan sob controle até que ele possa assumir a liderança. Assim, ela vai ter retribuído os favores de seus pais, ao invés de retribuir em forma desse noivado. Então ela começa a bater os dedos na mesa e um silêncio ensurdecedor preenche ali a sala. Ela não fala nada e o Prota começa a suar frio, esperando a resposta dela. Então a Jiang dá um suspiro e ela pergunta se ele realmente não gosta dela e por que ele tá fazendo de tudo para eles não se casarem. Em resposta, ele diz que ela realmente é muito charmosa e que atrai todas as pessoas da sua idade e que ele seria um hipócrita se dissesse que não gosta dela, mas ele não quer esse tipo de compromisso. Então a Jiang, galera, ela dá um soco bem forte na mesa, dizendo que ele tem o dom de tagarelar, e com o rosto meio triste, ela diz que sente que ele tá falando a verdade e que quando ele assumir a casa Luolan, ele poderá cancelar esse noivado. Ela ficou surpresa com o que ouviu e pergunta se ele realmente tem certeza disso, e que se o noivado realmente for rompido, ele nunca mais terá uma chance como essa. Ela tava dando um ultimato ali, olhando o protagonista, porque ela ficou um pouco sentida dele não querer casar com ela. Então ele bate a mão bem forte ali na mesa e se aproxima do rosto dela. Ele diz que realmente não se importa com esse noivado, porque ele quer se casar com ela por livre e espontânea vontade, e não por causa de uma obrigação por causa de seus pais. Então ela dá um sorriso ali um pouco aliviada e manda ele se sentar, e que se ele realmente quiser tentar, ela vai lhe dar essa chance. Ela disse que estará esperando ele no colégio Rollistar e que esse será o primeiro passo. Se ele não puder fazer isso, se ele não conseguir entrar nesse colégio, ele vai poder esquecer esse contrato. Então ele, de forma bem confiante, diz que ela pode ficar esperando. No reino de Xia existem duas forças especiais que são neutras, que é o Colégio Rollistar e a Casa do Tesouro Dragão Dourado. Essa casa ela é tão poderosa que ela está envolvida em armazenamento de mercadorias, leilões, trocas e entre outros negócios. O poder da Casa do Tesouro Dragão Dourado era tão forte que fazia qualquer outra casa parecer fraca. Então a Jiang leva o Li Luo até a Casa do Tesouro Dragão Dourado e ele fica todo encantado quando ele chega nessa filial. Os recursos financeiros deles eram inimagináveis. Até mesmo a casa do Prota aí, que era uma casa grande, parecia uma casa pequenininha perto da Casa do Tesouro. Então o presidente da filial recepciona os dois e diz que é uma honra em tê-los ali. A garota apresenta o Prota e ela pergunta se o presidente poderia levá-los até o item. Eles vão até a sala secreta lá no subsolo, passando por um caminho extenso até chegar lá, e o presidente disse que esse item foi deixado pelo seu pai e por sua mãe, e que só poderia ser desbloqueado com o seu sangue. Então o Prota sente um calafrio ali e menciona que ele está sentindo que isso vai mudar o seu destino. Então ele coloca uma gota de sangue no item e uma esfera aparece. A Jiang diz para ele guardar, pois os seus pais querem que ele abra só no seu aniversário de 17 anos. Porém ele já tinha aberto, galera, para suas surpresas. Ele fica extremamente empolgado, dizendo que está sentindo que algo muito bom vai acontecer e diz que tá até nervoso. E ela fica ali no cantinho chamando ele de besta. Ao saírem daquela sala, o presidente da filial menciona que a sua sobrinha está ali e que ela também admira bastante Jiang, já que estão na mesma academia. O Prota vê a garota ali e já reconhece ela na hora e começa a suar frio. Essa garota, ela se chama Liu e de forma graciosa ela cumprimenta ali a senhorita Jiang. A Jiang diz que já que ela está estudando na mesma academia que Li Luo, eles devem se conhecer. A moça diz que sim,
e que sempre foi grata pelos conselhos que ele deu, mas que nesses últimos 2 anos ele parece que não quer muito ver ela, ele fica evitando a garota. Então o prota começa a abanar a mão e diz que não é nada disso, que ela pedia conselhos pra ele porque ele era o número 1 da escola, mas agora ela que é a número 1, então não faz sentido ele ficar dando dicas pra ela. A Jiang, ela parecia estar com um pouco de ciúme, galera, e ela acaba andando na frente e deixando o prota pra trás. Na hora de se despedir, o presidente ali da filial diz que ouviu que haverá atividades importantes na casa Luolan, e a Jiang fala que ele tá bem informado e responde que se precisar de alguma coisa, poderá recorrer a ele. A senhorita Liu fica observando o prota ir embora, e isso chama a atenção do presidente, que é o seu tio. Ele pergunta se por acaso ela sente algo por ele, e ela responde que sente pena, pois ele não tem a ressonância ativada, a sua ressonância é vazia, e que se não fosse por isso, ele seria o seu maior concorrente ali na academia, já que ele é bem habilidoso. O seu tio disse que isso é bom, já que ele está comprometido e que ela deve se esquecer dele, já que ela merece alguém bem melhor, né? Um cara bem mais poderoso. Ao chegar aí na mansão Luolan, ele diz que tá bem mais silencioso do que costumava ser, e a Jiang responde que é porque a sede foi transferida para a capital e que agora a mansão está bem mais quieta. O Sr. Liu dá as boas-vindas a Jiang, dizendo que faz tempo que não havia. Jiang apresenta então a sua assistente, ela se chama Kai Wei, e o prota, galera, ele não consegue evitar de olhar para ela. A assistente diz que é um prazer conhecê-lo e chama ele de jovem mestre. O prota fica todo bobão respondendo ela, e a Jiang diz que ela vai cuidar dos assuntos da casa e que ele será informado de tudo. O prota acha estranho ela ter trazido de repente essa assistente para assumir os negócios ali da casa e pergunta se tem algo de errado. Ela diz que ele ficou bastante tempo na cidade de Southwind, mas que já deve ter ouvido falar sobre o que está acontecendo na sua casa. Então ela conta que nesse país apenas as pessoas no estágio Duque podem construir uma casa e que no reino de Xia existem 5 principais casas, e a casa Luolan é uma das 5, e dentre estas, essa foi a que subiu mais rápido, pois naquela época os pais dele chegaram juntos no estágio Duque, e eles eram extremamente poderosos, e quando se tratava de patrimônio, a casa dele era mais fraca do que as outras. Porém, galera, o talento e a força de seus pais eram suficientes para poder suavizar essa diferença, mas que depois que seus pais desapareceram, a situação da casa Luolan não foi muito boa. Com a perda desses 2 pilares principais, o poder da casa foi diminuindo rapidamente e que nos últimos 2 anos houve forças ameaçando a existência da casa, e diante dessa ameaça, a Jiang abriu mão de algumas propriedades da família para ganhar algum tempo, e que a influência diminuiu consideravelmente nos últimos 2 anos e que agora a pressão externa acabou diminuindo, porém a pressão interna aumentou. O prota pergunta se ela está se referindo ao Pei Hao, e a assistente pergunta como que ele sabe disso. O prota diz que ele é o único que consegue competir com a Jiang, já que o Pei Hao era um discípulo registrado de seus pais. Quando o Pei Hao era adolescente, seus pais o acolheram. Ele se esforçou bastante ali na casa e seus pais acabaram aceitando ele como um discípulo registrado. Com essa identidade, a sua posição aumentou consideravelmente, e quando os pais do Li Luo desapareceram, ele já era bastante relevante na casa Luolan, e com o passar dos anos, ele acabou tomando decisões importantes sem autorização, e como ele tem bastante prestígio, quase metade dos líderes ali da casa, os líderes da divisão, são próximos dele, e isso acaba sendo uma péssima notícia. A Jiang diz que o estrago poderia ter sido bem maior, caso seus pais não tivessem nomeado ela como líder antes de sumirem. Então o prota diz muito obrigado para ela. Ela diz que não tá fazendo nada demais, pois são noivos e ela também tem uma parte na casa. Então o prota percebe que ela falou na lata, né, sem rodeios. Ela não tava fazendo isso só por ele, ela tá fazendo isso por ela também. Ela disse que desde que seus pais desapareceram, a casa está andando bem agitada e que o Pei Hao vai conversar com ela amanhã lá na cidade, e que provavelmente eles não chegarão a um acordo e que o pior pode acontecer, a casa Luolan pode se dividir.
e isso seria um grande golpe, e que ela também andou investigando e acha que pode ter forças externas por trás disso. Provavelmente outras casas estão envolvidas. O Prota pede desculpas por não poder ajudar, e ela fala que ele não precisa ficar preocupado, que a casa está instável nesse momento, mas quando ele assumir, ela vai entregar a casa de forma intacta. Então eles terminam de conversar e ela vai embora. O Prota pensa que não importa o quanto a sua casa seja forte, isso é inútil, pois nesse mundo aí, nesse universo, apenas a sua própria força é o que importa. E se algum dia ele conseguir chegar no estágio Duque ou no estágio Rei, todos os seus problemas seriam resolvidos. Então o Prota vai dormir segurando aquela esfera que seus pais deixaram para ele. Ele fica se perguntando se aquilo estava guardado todo esse tempo. E enquanto ele tentava solucionar o enigma dessa esfera, ela começa a brilhar. Então um holograma de seus pais aparece. Eles dizem que seu filho deve estar completando 17 anos, por isso ele está vendo essa mensagem. E que provavelmente a essa altura eles já estão fora. Porém, galera, o Prota abriu essa mensagem um dia antes de fazer seu aniversário, né? Ele foi bem fominha. Ele parece não acreditar no que tá vendo. E seu pai brinca dizendo que provavelmente ele tá se sentindo pena de si mesmo. E a sua mãe responde que é por causa dele ter a ressonância vazia em seu corpo. Eles dizem para ele não ficar preocupado, pois a ressonância vazia foi observada por eles de uma maneira especial, pois ele tem em seu corpo os 3 palácios da ressonância. O Liluo ele fica surpreso ao saber que seus pais já sabiam de sua condição e pergunta se isso tem a ver com seu desaparecimento, e ele questiona onde seus pais estão nesse exato momento. Seu pai diz que ele não deve sentir pena de si mesmo por ter a ressonância vazia, e que isso não necessariamente é algo ruim. Na verdade, isso significa que o seu corpo é o mais forte do mundo, e que por causa disso ele deveria se sentir feliz. O Prota então, galera, ele fica dizendo que seu pai não precisa tentar consolar ele. E o seu pai explica que ele nasceu com essa ressonância vazia e que por isso ele é incapaz de absorver e refinar a energia celeste da Terra, mas que tem uma solução para isso. Já que o seu palácio está vazio, basta ele tentar preencher. O Liluo ele ouve tudo aquilo e menciona que ele nunca ouviu falar em preenchimento e se questiona se isso realmente funcionaria. A sua mãe disse que é impossível fazer isso por meios comuns, mas que eles estão tentando descobrir uma forma de fazer isso desde que souberam da condição de seu filho. Ela diz que o céu ajuda aqueles que se ajudam e que por isso eles finalmente encontraram a solução. Eles dizem que depois de lerem diversos livros antigos, eles chegaram a um método chamado de forjamento divino. Então ela dá uma grande explicação sobre como funciona essa ressonância adquirida por meio do forjamento divino, e que essa é muito poderosa, pois a ressonância adquirida ela contém 2 atributos, um que desempenha um papel principal e outro que desempenha um papel auxiliar. O Prota ele fica extremamente animado, dizendo que é hoje que ele deixa de ser um banana. Então a sua mãe explica como funcionam os elementos da ressonância, como o raio, fogo, trovão, e que cada um tem sua peculiaridade. O seu pai diz que nada é perfeito e que o nível inicial da ressonância adquirida não ultrapassa do nível 4, e o Prota pensa que realmente é um pouco baixo esse nível, e que tem uma grande diferença da ressonância da luz de nível 9 que a Jiang tem. A sua mãe diz então que mesmo parecendo ser um nível baixo, ele pode melhorar por meio de outros meios, como por exemplo itens mágicos. Ele pode refinar a sua ressonância por meio de itens específicos, e que a ressonância vazia ela é a mais poderosa por causa disso. Ele já nasce com a capacidade de aprender vários atributos. O Prota ele fica emocionado ao ouvir que a sua ressonância é a mais forte do mundo. Então ela diz que pegaram um pedaço da sua alma e um pouco de seu sangue e que fizeram um refinamento e que colocaram dentro dessa bola de cristal. Então ele agradece e dedica a eles esse abraço simbólico, que agora ele vai dar a volta por cima e deixar de ser um bananão. O seu pai dá um suspiro e diz que tem um último aviso. A ressonância adquirida, galera, ela vai absorver a essência de seu sangue. Por isso, era obrigatório que ele tivesse pelo menos 17 anos para poder suportar a perda da essência de seu sangue, e que se ele não for forte o suficiente, ele não vai conseguir. Por isso, ele precisa chegar no estágio Duque e evoluir o seu nível de vida até o nível máximo em pelo menos 5 anos.
Caso contrário, se ele não conseguir ficar forte e evoluir a sua vida, ele vai morrer. Nessa hora, todo o brilho nos olhos do Prota ali se vai embora e ele fica pensativo. Seus pais dizem que não importa o que ele faça, eles sempre estarão torcendo por ele. Então Liluo já sabe que ele tem que decidir se ele quer viver por um longo tempo sendo fraco ou ele quer ser um cara de vida curta, já que é extremamente difícil chegar no nível Duque. Daqui 5 anos ele vai ter 22, e em toda a história do país parece que nunca houve um Duque tão jovem assim. E com o dinheiro que a sua família ali tem, ele poderia levar uma vida tranquila, mas se ele escolhesse a ressonância adquirida ali dentro da bola de cristal, ele não poderia perder tempo e precisaria espremer até a última gota de seu potencial e lutar contra todas as outras probabilidades para tentar ter uma chance de sobreviver. Em circunstâncias normais, seria muito difícil dele alcançar a Jiang, mas agora havia um pingo de esperança. Se ele conseguisse realmente ativar o seu poder de ressonância, ele ficaria extremamente poderoso e alcançaria e conseguiria chegar no colégio Rollistar e assim finalmente cancelar o seu noivado com a Jiang. Então ele fica indeciso se deve aceitar ou não, já que a sua vida está em jogo. Ele então diz que desistir não é uma opção. Então, com um olhar confiante, ele diz aos seus pais que sempre teve a ambição de ser o mais forte e que ele não quer apenas superar a Jiang, mas sim ultrapassar os seus próprios pais. Então ele estende a mão e fala que não vai decepcioná-los, que em 5 anos ele vai alcançar o estágio Duque, então ele aceita o desafio. Então o Prota toca aquela esfera e ela começa a brilhar. Ali dentro continha a ressonância adquirida e a arte da ressonância do forjamento divino. Os seus pais dizem que ele já fez a escolha, então seu pai fica angustiado e ao mesmo tempo orgulhoso de ter ele como seu filho, e diz que o caminho vai ser bem difícil. A sua mãe revela então qual ressonância adquirida eles refinaram para ele. A ressonância é do nível 4 e o elemento é água, e completada pelo elemento da luz. O Prota, galera, ele não fica muito feliz ao saber que a ressonância ali dele é do tipo água, e os seus pais dizem para ele não ficar triste e não subestimar esse elemento, já que é o elemento mais forte se for usado da forma correta, e que eles escolheram esses dois tipos de elemento porque o elemento da ressonância pode nutrir o corpo de alguém ferido, e o segundo motivo é porque eles querem que ele se torne um refinador de ressonância, e esses dois elementos vão ajudar ele no futuro. Então os pais do protagonista, galera, eles selecionam esses dois elementos mais fortes porque a maioria das pessoas encara o elemento água como se fosse fraco, porém se ele for usado da forma correta, pode ser o elemento mais apelão de todos. Eles então explicam que os outros refinadores só têm o elemento água ou só têm o elemento da luz, e se por acaso a casa Luolan falir, o Prota pelo menos vai ter boas habilidades para poder se sustentar. Seus pais dizem que com certeza ele vai obter sucesso em 5 anos e que confiam em seu filho. Eles também dizem que sabem que seu filho está preocupado com eles, mas que ele não precisa se preocupar. Eles desejam que nada de ruim aconteça com o Liu Luo até que ele possa rever os seus pais novamente, e que o Prota ele só vai poder reencontrar os seus pais quando ele alcançar o estágio Duque. Então já fica um mistério aí no ar, né, galera? O que será que tá acontecendo com os pais dele? Onde será que eles estão? Então o Prota agradece ali os seus pais e diz que eles ficarão orgulhosos quando se encontrarem, e que a partir de hoje ele tem uma ressonância. Ele não é mais uma pessoa com a ressonância vazia. Um tempo depois, o Liluo acorda ali meio zonzo, sem saber onde ele tá. Então ele vê a silhueta da sua assistente do outro lado da porta. Ela tá perguntando se ele tá bem, e ele responde que acabou de acordar e se por acaso precisam dele. A moça percebe que a voz do seu mestre está fraca, então ela diz que a Jiang pediu para avisá-lo de que os 9 líderes da casa Luolan chegaram e que ele precisa estar preparado. O Prota se levanta ali um pouco fraco, e quando ele se olha no espelho, galera, ele percebe que o seu cabelo ficou grisalho e que agora ele só tem mais 5 anos de vida e que precisa ficar forte rapidamente. O cabelo dele ficou grisalho e a estética, na minha opinião, ficou até mais legal. E ele comenta que tá sentindo o seu poder emanando.
Então um dos palácios em seu peito é ativado e ele percebe que o problema da ressonância vazia foi resolvido. O Liluo ele abre a porta de seu quarto e diz que a sua jornada está apenas começando. Na mansão da casa Luolan, vários líderes estão discutindo o caminho que a casa deve seguir. O Pei Hao, ele começa a manipular a mente dos outros líderes. De um lado estavam os 4 líderes que apoiam a Jiang, do outro lado estavam líderes neutros, e no centro estavam os 3 líderes que apoiam o Pei Hao. Ele começa a trocar farpas ali com a Jiang, dizendo que o jovem mestre está atrasado e que ele não valoriza a casa. A Jiang defende o protagonista e fala que o Pei Hao está sendo bastante impaciente e que ele precisa aguardar. Esse cara aí malicioso, ele diz que o Prota ainda não chegou, então eles devem fazer a reunião sem ele, já que ele não se importa ali com a casa Luolan. E ele começa ali de forma bem ardilosa a manipular todos os outros líderes, porque ele mesmo quer se tornar o chefe da casa. Ele pergunta se não tem objeções e que ele mesmo vai começar a reunião. Porém, nessa hora, o Prota chega e diz que ele se tornou um mandão e que seus pais ficariam surpresos ao ver como ele está hoje. O Liluo chega nessa pose aí surpreendente e todo mundo ali fica assustado, até mesmo o Pei Hao e a Jiang, porque eles não esperavam que o Prota ia aparecer com aparência desse jeito. O cabelo tá meio diferente, a cor da pele dele mudou também. O Pei Hao até menciona que o Liluo tá com um rosto pálido e com um cabelo grisalho, e que parece que ele tá prestes a morrer. E que por não parecer saudável, ele não pode guiar a casa Luolan. A Jiang, galera, ela fica enfurecida e o Pei Hao acaba pedindo desculpas, falando que a sua boca é grande demais. O Prota diz que tá tudo bem e que ele apenas está mostrando a sua verdadeira natureza e que ele não pode fazer nada quanto a isso, porque o Pei Hao é bem forte. O Pei Hao concorda, falando que ele é forte mesmo e que a casa não está vivendo seus dias de glória e que os antigos mestres, os pais ali do protagonista, sumiram e não deixaram nenhum líder forte o suficiente, e que se não fosse pela Jiang, ele teria assumido a casa e teria colocado ela nos trilhos. Então a reunião começa, já que o jovem mestre chegou, e a garota ali, a Jiang, ela pergunta por que o Pei Hao não fez o pagamento da peça de ouro, já que ele tem 3 líderes do ramo ali do financeiro sob o seu controle. O Pei Hao fala que o armazenamento ali das riquezas foi queimado e que todo mundo sabe disso, e que por causa desse incêndio eles não têm dinheiro para pagar esse ano. A Jiang, ela desconfia da resposta, então ele revela que os 3 líderes não pagarão as contribuições a partir de agora. Um dos líderes ali que apoia o Liluo pergunta se ele está tentando derrubar a casa Luolan. Ele responde que ele não quer que a casa caia e que ele poderia muito bem pagar esses tributos, porém ele quer que o jovem mestre lhe conceda uma condição. Ele só vai pagar os tributos se o jovem mestre ali, o nosso protagonista, fizer algo para ele. Então o Prota pergunta que condição é essa, e ele diz que gostaria que ele rompesse o seu noivado com a Jiang. O Liluo fica encarando ele por alguns segundos, enquanto a Jiang fica lá no fundo extremamente enfurecida. Então ela libera a sua ressonância da luz e parte para cima dele com a sua espada reluzente. O Pei Hao se prepara para também atacá-la, então eles se chocam e a energia é espalhada por todo o salão. Ela acusa ele de ter roubado muito dinheiro da casa, e ele reconhece que mesmo ela estando no estágio inicial de General Disha, ela não é mais fraca que ele. Então ela fala para ele retirar o que disse se ele não quiser morrer, e fala que ele não deve se intrometer em seus negócios. O Pei Hao se vira pro Prota e fala que ele é um rapaz inocente se metendo em problemas por causa da sua riqueza, e que ele não merece a casa do Luolan, nem mesmo a Jiang. O Prota pergunta se ele acha que ele deve desistir de tudo e se por acaso ele não está preocupado que seus pais possam voltar algum dia. Então esse cretino aí, ele começa a rir e fala que o Prota deve estar sonhando, que os seus pais jamais retornarão. Ele diz que o mestre não é forte o suficiente, já que ele nasceu com o Palácio da Ressonância vazio, e que por isso ele não merece liderar essa casa. O Liluo diz que sente pena de seus pais
pois eles foram gentis com Peihao, e pergunta por que ele tem todo esse ressentimento. Esse cara aí fala que os seus pais sabiam que ele queria ser um verdadeiro discípulo e não um discípulo registrado, e que ele fez de tudo para atingir seus objetivos, mas eles nunca disseram sim. Então ele ficou muito frustrado, pois ele deu tudo de si pela casa e não obteve retorno algum. O Prota fica encarando ele e com um olhar sério, ele diz que a sua filial só vai seguir as instruções futuramente se ele estiver de acordo. E todos ali ficam enfurecidos e se levantam. E de forma sarcástica, o Peihao pergunta se por acaso eles querem atacar ele e que nenhum dos caras ali são páreos para ele, exceto pela Jiang, que até poderia ter uma luta justa. Ele menciona, antes de ir embora, que ele não quer derrubar a casa Luolan, mas sim torná-la mais forte. Então ele chama a Jiang para se aliar a ele, dizendo que se não fosse pelo mestre, a casa ainda teria relevância. Então ele diz também que não vai desistir e ergue um medalhão. Esse medalhão aí, galera, ele é dado somente aos generais de último nível e é um símbolo justo que deveria simbolizar a neutralidade. Então Peihao explica que o pai do protagonista colocou uma regra que se um homem tivesse o apoio de 2 anciãos mais 4 líderes, ele poderia concorrer ao cargo de chefe da casa na cerimônia de sacrifício, e ele fala que ele quer a casa inteira para ele. Todos ficam nervosos dizendo que ele é um ingrato, então ele se despede dizendo pro Prota valorizar o seu último ano ali, já que quando a cerimônia chegar, a casa vai ser controlada totalmente por ele. E o Prota permanece em silêncio, galera, sem falar nada. Horas mais tarde, todos estavam ali angustiados, mas o Prota junto com a Jiang, eles mantiveram a calma. Eles conversam ali com os outros 6 líderes e discutem sobre o assunto e pensam o que eles podem fazer para resolver isso. A Jiang vai até o protagonista mais tarde e diz que ele estava muito tranquilo, mas acredita que por dentro ele estava morrendo de raiva. E ele confirma, ele fala que ele realmente estava com muita raiva, que se pudesse, se ele tivesse forças, ele ia fazer picadinho do Peihao. E ela elogia, falando que ele manteve a compostura e não se deixou levar. Ela também fala que admira bastante a forma tranquila dele de lidar as coisas, que ele seria um ótimo líder. E o Liluo entende os problemas que a Jiang passou todos esses anos e agradece por todo esse tempo ela ter ficado no comando, que provavelmente foi anos difíceis. Ela fala para ele não se preocupar com Peihao, pois ela mesma vai cuidar dele, já que no acordo ela disse que entregaria a casa intacta pro Prota, assim eles desmanchariam o noivado, e que ele deve se concentrar no exame para poder entrar no colégio Rollistar. Mas se ele achar que não é possível, ele podia falar para ela. Nesse momento aí, galera, ela tava um pouco desconfiada se o Prota ia realmente conseguir entrar no colégio, já que era uma prova bem difícil e ele não tinha o poder da ressonância. Ela meio que estava perdendo as esperanças nele. Porém, nesse instante, ele pede para ela segurar sua mão. Ela fica com um pouco de vergonha, mas acaba cedendo e segura a mão dele. E ele começa a pulsar a sua ressonância da água. E ela fica um pouco surpresa e pergunta se ele fez algo para resolver o problema da ressonância vazia. E ele diz que sim. Então ela dá um suspiro e diz que finalmente ela teve uma boa notícia hoje. Ela fala para ele não acreditar no que aquele asqueroso disse sobre os seus pais, sobre que eles não iam voltar nunca mais, e que ela confia que eles estejam em algum lugar em segurança. O Prota diz que também acredita nisso. Então ela se despede e diz que vai para a capital e que da próxima vez que o vê, ela espera que ele esteja admitido no colégio Rollistar. Então ela se despede e vai embora. O Prota, então, ele acaba pedindo para sua assistente comprar algumas poções da água da luz espiritual. Ele gostaria das poções nível 4 e ela fica pensativa do porquê ele precisa dessas poções, já que ele nasceu com a ressonância vazia. Mas ela pergunta quantas poções ele deseja. Meio sem graça, o Prota disse que precisa de 50 e ela fica assustada, galera, já que era uma quantidade muito alta, já que cada poção dessa era muito cara. Elas custavam cerca de 1000 barras de ouro, e 50 poções custaria 50.000 barras de ouro. E como a casa Luolan estava com dificuldades financeiras, gastar esse dinheiro seria uma forma meio inconsequente. Mas ela se lembra que a Jiang disse que ela deveria fazer tudo o que o jovem mestre pedisse, então ela disse que iria lá comprar para ele. E o Prota agradece. Ela fica preocupada, já que a casa está vivendo um momento crítico. E o mestre ali, o Prota, além de ser novo, ele parecia não seguir as regras. Então ela fica preocupada, achando que o protagonista não sabe o que está fazendo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é um taverneiro de respeito.
E por favor, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande parte das pessoas que assistem o Porão da Cidadela não são inscritos. Então segue aí para você ficar por dentro de todas as continuações e dos novos recap que estamos trazendo. E se você quer apoiar o nosso projeto de trazer 3 a 4 vídeos por semana, considere se tornar um membro. É muito barato, mas vai estar ajudando a gente a melhorar o nosso conteúdo e também a quantidade de vídeos. Outra forma de você ajudar e apoiar a gente é compartilhando o vídeo com seu amigo ou com sua amiga. Assim, o canal vai estar sempre crescendo. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!